Fala aí galera, beleza? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a censura e a classificação indicativa nos Estados Unidos, no cinema, nos games e nas séries de TV. Então hoje eu vou tentar explicar de um jeito bem simples para você e bem objetivo. Não é um assunto fácil, mas vamos tentar simplificar o máximo que a gente conseguir, beleza? Vamos lá então. Bem, vamos começar pelos games então, tá? Nos games existe um órgão, tá? Uma instituição que chama ESRB, que significa Peraí, gente. A idade recomendada de cada jogo é definida por um órgão chamado ESRB, que significa Entertainment Software Rating Board, ou seja, é um conselho, ali, um grupo de pessoas que decide qual a idade mínima, né, para o jogador daquele determinado jogo. É uma instituição sem fins lucrativos e ela é financiada pelas próprias produtoras de jogos. Porque sem a classificação indicativa na capa, na verdade as lojas não venderiam. Lá nos Estados Unidos eles levam isso muito a sério, você vai ver que nas outras mídias também. Bem, então eu vou falar agora rapidinho sobre cada um. Bem, primeiro a gente tem o E, que é o Everyone, ou seja, é um jogo para todas as idades. Tipo aqueles jogos da Nintendo, lá do Wii, mas ele tem que ser muito inocente. Se o jogo tem qualquer coisa que eles chamam de violência animada ou violência cartunesca, já vai pro E10+, ou mais 10, como você preferir. O que é isso? É um jogo para todo mundo, mas assim, crianças com menos de 10 anos, alguns pais podem se importar com algumas cenas, ou pode ser uma coisa um pouco assustadora, não sei. Sei lá, vamos supor, você entra num castelo mal assombrado, mesmo que seja uma coisa bem cartunesca, já não entra no E, aí já é E+10. E aí a gente tem o T, que é o Teen. Esse é o, digamos que é o selo mais abrangente, porque tem vários pais que acabam permitindo os filhos jogarem, mesmo que eles não tenham aí a classificação de 13 anos, que é o recomendado. E ao mesmo tempo tem vários adultos que gostam também dos jogos classificados como Teen. Bem, quais são as características de um jogo com o selo Teen? Ele já tem algumas referências, por exemplo, a cigarro, álcool, mas bem de leve. Tiros, só que, por exemplo, o sangue, ele tem que ser bem pouco, assim. Tipo, se você atirar, você jorra, aquele já não dá pro Teen, pro T, tá? Já iria para um outro aí. Então, tem que ser uma coisa, né? Um exemplo aí recente é o Uncharted, né? A gente até fez vídeo aí desse jogo. O Uncharted é um jogo que ficou ali no limite, mas conseguiu ficar com o selo T de Teen. Tem tiro, tem tiroteio, tem soco pra caramba. Eu achei algumas partes bem violentas ali pra receber o selo T ou Teen. Você pode conferir no nosso gameplay que tem aí no canal. Mas eles conseguiram de algum jeito, então foi isso que ficou. E finalmente nós temos o selo M, Mature. Como a palavra já diz, você já deve imaginar, maduro. A classificação é 17 anos ou mais. São jogos que já têm bastante violência, bastante sangue, você dá tiro, jorra sangue e o cara capota o carro e morre. Um exemplo é o GTA, acho que é o jogo mais famoso, aliás, um dos jogos mais famosos aqui no Brasil também, que tem o selo Mature 17, porque afinal o GTA tem muita besteira, muita violência, enfim, muitas coisas aí, e você sabe que aqui muitas crianças jogam. Nos Estados Unidos eles levam um pouco mais a sério, mas assim, é mais na hora de comprar. E aí, claro, cada região, cada família tem aí a sua decisão. É impossível generalizar, falar, não, americano não deixa o filho jogar GTA. Não tem como generalizar, o país é muito grande, então varia. Assim como aqui, embora aqui eu acho que o pessoal é um pouquinho mais liberal nesse sentido, né? Bem, agora vamos saber um pouco sobre os filmes, sobre o cinema americano, como que funciona o sistema. É bem parecido com os games, tá? Só que a associação que decide não é a ESRB, é a MPAA, ou MPAA, se você preferir, que é Motion Picture Association of America. De novo, é uma instituição sem fins lucrativos, financiada pelos próprios estúdios de cinema, eles mesmos pagam
os caras aí para decidirem o rating, né, a classificação indicativa dos filmes. É muito parecido com os games, eu vou falar aqui para vocês mais ou menos como funciona. A gente tem o G, que é o General Audiences, que seria tipo a censura livre aqui. Embora tem que ser, que nem os games eu tava falando, um desenho muito inocente, um filme assim muito bobinho, muito infantil mesmo. Porque qualquer coisinha mais assim de confusão, de aventura que tenha, já vai pro PG ou PG, né, como a gente ouve muito o pessoal falando, que significa Parental Guidance, ou seja, acompanhamento dos pais, ou de um dos pais, ou de um responsável. Então aí já vai rolar uma supervisão. Um exemplo são os desenhos da Disney, né, da Pixar, enfim, eles são PG, porque eles têm algumas situações ali mais assustadoras, sempre tem um monstro, um vilão, alguma coisa assim, isso não passaria de jeito nenhum no G, que é o General Audiences, que é censura totalmente livre para qualquer idade. Bem, continuando, a gente tem aí o selo que acho que abrange mais filmes hoje em dia, que é o PG-13 ou PG-13, a gente ouve muito isso nos trailers, né? Às vezes o cara fala lá no final, que significa o quê? Parental Guidance 13, ou seja, abaixo de 13 anos, a criança precisa ter o acompanhamento dos pais, por exemplo, para entrar no cinema. A criança não pode assistir o filme sem os pais. Na verdade, eu nem sei se com menos de 13 anos você pode entrar no cinema, né? Mas tudo bem. Um exemplo recente, só para você poder visualizar até onde vai isso, é o Batman vs Superman, que é um filme sombrio, um filme com muitas lutas, um filme com cenas meio assustadoras até, que conseguiu, apesar de ter ficado bem ali no limite, conseguiu ficar no PG-13, no PG-13, como você preferir. Então, e aí a gente tem o R, ou R, que eles falam, Rated R, que é o Restricted, ou seja, restrito só para 17 anos para cima. Então, se a pessoa tem 17 anos ou mais, a pessoa pode assistir no cinema. Se não, não. Algumas cenas incluem assim cenas de sexo e nudez, por exemplo, que você não encontraria num filme PG-13, embora no PG-13, no PG-13, pode rolar algumas cenas de insinuação de sexo. Então, o que é isso? Ali, por exemplo, o casal deita assim na cama e aí já corta, ou mostra o cara depois levantando, a mulher levantando, enfim, sempre se cobrindo, né, com aquele lençol estratégico. Essas são algumas características do PG-13. Se mostra qualquer coisa assim, já vai pro R. E se mostra, né, é R mesmo. Agora, se o filme é muito pesado, tipo muito violento, ou com conteúdo muito explícito, o filme vai para uma classificação que se chama NC-17. O que é o NC-17? Esse NC significa No Children. Então, assim, até os 17 anos, talvez alguém seja considerado até uma criança. Então, assim, abaixo de 17 anos não pode, mesmo com os pais. Isso é muito importante para você entender. Não adianta ter a presença de um responsável. A pessoa com até 17 anos não pode nem entrar no cinema. Ou não pode, por exemplo, alugar o filme. Peraí, mas aí se o pai aluga... Bem, aí eu já não sei, desculpa. Alguém ainda aluga filme? Nossa. Um exemplo recente é o Deadpool. O Deadpool, ele quase pegou o NC-17. Mas assim, se você já assistiu o filme, você vê que não faria sentido. Um R tá muito bom. Apesar dele ter algumas cenas pesadas, mas enfim, não ia fazer muita diferença também, porque é 17, 18. E também muitos pais levaram os filhos para assistir o Deadpool, porque ele é um filme, apesar de ele ter cenas para maiores de 17 anos, na minha opinião, ele tem as piadas são para crianças de, sei lá, 12, 13 anos, né? Então ficou meio estranho isso. Por isso que vários pais decidiram levar os filhos para assistir, inclusive aqui no Brasil fez um sucesso imenso entre os adolescentes. Se isso tá certo ou não, aí você que vai decidir, a gente aqui não vai julgar, mas enfim, tem algumas cenas realmente bem pesadas. Bem, chegou a hora de falar do mais confuso de todos, do mais complexo, que são as séries de televisão nos Estados Unidos. Por que é tão complexo? Primeiro, o órgão que regula a censura e a classificação indicativa das séries
é um órgão estatal, é um órgão do governo, diferente dos games e dos filmes, que é algo sem fins lucrativos, enfim, mantido pelas próprias empresas. Primeiro tem o FCC, acima de tudo. O FCC é Federal Communications Commission, ou seja, Comissão de Comunicações Federais. Eles controlam simplesmente todo tipo de comunicação, todo tipo de transmissão, tudo que é transmitido, tudo que, entendeu? Eles controlam. E aí tem uma divisão desse órgão FCC, que é a TV Parental Guidelines, ou seja, seria tipo diretrizes parentais, diretrizes dos pais. Então é um grupo de pais, creio eu, que eles decidem de todas as séries, todos os programas, tudo que passa na TV, eles decidem ali a idade. Então imagina quanta gente vendo, quanta gente julgando, quanta gente discutindo e decidindo tudo isso. Mas tem uma outra coisa que você tem que entender quando a gente fala de séries de TV nos Estados Unidos. Algumas regras do FCC, elas só servem para TV aberta, que lá eles chamam de Network Channels. Por exemplo, ABC, NBC, CBS, que creio aí que fazem várias séries que vocês curtem, né? Vou dar alguns exemplos rapidinho. Flash, Arrow, Supergirl, Criminal Minds, CSI, enfim, tinha antigamente o Lost, 24 Horas, né? Friends, How I Met Your Mother, enfim. Você deve ter percebido que nesses programas nunca teve aí violência ou sexo e nudez, ou até a linguagem, né, os palavrões, do mesmo jeito que você encontra em outras séries. Por exemplo, Game of Thrones, Breaking Bad, True Detective, né? E tantos outros aí. Por quê? Porque esses programas, esses últimos que eu falei, eles são de TV a cabo, que lá eles, ou TV por assinatura, que lá eles chamam de cable, né? Cable channels, cable TV channels. E essas emissoras, elas não têm nenhum tipo de censura. Eles que decidem o que eles vão censurar ou não. Por isso que mesmo entre os canais pagos, você tem diferentes níveis de violência e sexo e nudez, enfim. Então o próprio canal costuma estabelecer meio que uma política nessa questão. Embora alguns programas dentro do mesmo canal talvez vão um pouco mais além ou se controlem mais. Um exemplo é o canal AMC, que fazia Breaking Bad e continua com The Walking Dead. Se você comparar os dois programas, a violência no The Walking Dead é muito maior. Embora no Breaking Bad também a gente teve cenas pesadas, mas The Walking Dead, né, não tem nem comparação nessa questão do sangue jorrando na sua tela. Então vamos relembrar. Os canais abertos, que produzem aí, creio que a maioria dos programas mais conhecidos aqui, eles têm que seguir regras, diretrizes, eles não podem exagerar. E a TV a cabo, eles que decidem, eles não têm que dar satisfação para ninguém. Agora, o que os dois tipos de canal têm em comum? Todos os canais americanos, quando o programa começa, eles têm que mostrar um selo também, um símbolo que determina a classificação indicativa daquele programa. Se você baixa programas, séries via torrent ou assiste em sites ilegais, você deve já ter notado que logo no começo aparece aquele quadrinho ali. Então agora eu vou explicar rapidamente o que cada um significa. Bem, vamos começar com o TVY, All Children. Programa bem infantil, bem inocente. Aí a gente tem o TV Y7, ou seja, crianças de preferência com 7 anos ou mais. Aí a gente tem o TV Y7FV, bem pequenininho aí embaixo. Esse FV significa Fantasy Violence, ou seja, violência de fantasia, violência de, né? Aí você já tem algumas coisas um pouquinho, que pode ser um pouquinho mais pesadas para crianças novas. De novo, vai depender tudo do critério dos pais. Aí a gente tem o TVG. Esse G é como nos filmes, significa General Audiences. Mas mesmo assim não quer dizer que é um programa necessariamente apropriado para todas as idades, tipo criancinha. De novo, vai depender, os pais já vão ficar um pouquinho mais ligados. Geralmente são aqueles programas para toda a família, aquelas comédias bem tranquilas.
que talvez vai ter uma piada ou outra que às vezes a criança nem vai entender, e o pai vai entender, a mãe vai entender, enfim. Mas é uma coisa bem tranquila. Aí a gente já vai entrar no TV PG. Esse PG é aquele que a gente estava falando antes, quando estava falando do cinema, que é o Parental Guidance, ou seja, é para os pais ficarem ligados aí, né? Algumas coisas que podem aparecer nos programas TV PG, algumas conversas sugestivas, então aqueles trocadilhos, aquelas piadinhas, como eu disse, que, peraí, né? Alguma linguagem um pouco mais forte, mas nada de palavrões, e algum conteúdo bem leve, assim, sexualmente falando. Aí a gente tem o TV 14, você já deve ter percebido, é para 14 anos ou mais, e mesmo assim os pais têm que ficar bem ligados. Na TV aberta, o máximo que você vai encontrar é programa que chega nesse TV 14, tá? Então aí a gente já tem situações mais violentas, insinuações, enfim, de sexo, um palavreado mais forte, mas ainda não é o limite, porque ainda tem mais, mas só, como eu já disse, na TV por assinatura, que aí é o TVMA. Talvez você assista várias séries que tem esse selo aí no começo, né? Então, um exemplo, que é uma série aí que o André, também dessa página, fala aí toda semana sobre o Game of Thrones. O Game of Thrones é uma série que tem cenas que nem em filmes geralmente a gente encontra, né? Então por isso ele tem esse selo MA, ou como você já viu anteriormente nesse vídeo, Mature. Então a sugestão é 17 anos ou mais para poder assistir esse programa, essa série. Para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre a linguagem, que é o que causa mais confusão nas pessoas, porque as outras coisas dá para você perceber a diferença, violência, por exemplo, que é geralmente a quantidade de sangue mesmo, isso é o que pesa muito, tá? Para jogos e filmes e séries, é a quantidade de sangue que aparece, de sangue que espirra, ou o cara cai, ele tá lá tudo coberto de sangue, ou sai só aquele sanguinho aqui do lado da boca, do nariz, e geralmente é isso aí que determina, tá? Agora... E sexo e nudez também, né? Você entendeu aí até, né? Agora, vamos falar sobre a linguagem. Isso confunde as pessoas. Por que eu já ouvi essa palavra, mas essa não e tal? Esses programas da TV aberta, eles podem ter algumas palavras ofensivas, e não pode ter outras. Vou falar algumas que você vai encontrar. Vamos tomar como exemplo comédias mais leves, tá? Então, tipo essas que tem, tipo Big Bang Theory, né? Que é uma que acho que todo mundo conhece. E as séries mais sérias. Então vamos lá. Bitch. Damn it. Son of a bitch. Talvez você pense, mas isso aí é palavrão? Então, para eles, sim. Na TV aberta, principalmente, mas eles são tolerados naquela classificação que eu falei do 14, tá? No Mature, aí já entra as outras que, né, são essas que eu não falei, eu não vou falar aqui também. Agora, interessante é que você pensa assim, peraí, você não falou uma aí que é muito famosa, que é shit, que é tipo mer ou boss, não vou falar o resto, porque esse é um canal de família. Agora, como que pode bitch e não pode shit? Bem, creio eu que o critério dele seja o seguinte, ela não é um palavrão tecnicamente, ela significa cadela, é o feminino do cachorro. Só que as pessoas começaram a usar essa palavra para ofender outras pessoas. Eu não entendo porque eu não tenho nada contra os pobres cachorrinhos, mas enfim. A palavra shit, ela é só isso. Não é que é uma palavra que o pessoal usou para xingar, não, é só mer ou boss. Entendeu, né? Bem, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, entendido melhor sobre como funciona todo o critério lá nos Estados Unidos de censura, de classificação indicativa. Deixe seu comentário aqui, por favor, vamos discutir, que esse assunto é bem legal, principalmente porque muitos falam que eles gastam tanto tempo e dinheiro fazendo essa censura, e hoje em dia a criança vai lá no celular, na internet, e pode ver coisa muito pior. Então o que você acha aí desse sistema? Você acha que tá certo, errado? Você acha que tem que mudar, tem que atualizar? Deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, e na descrição do vídeo tem links para todas as nossas páginas, tem Facebook, tem Instagram, todo dia uma imagem para você descobrir qual filme, série ou game é, e tem também o nosso blog com listas, né? Então Top 5, Top 10 é muito legal, muito divertido. Curtam, compartilhem, indiquem aí para os amigos, e é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!